Você já se perguntou para onde a economia mundial está indo? Já imaginou você prever a falência de um país? E já imaginou quanto dinheiro dá para você ganhar com isso? Só para você ter uma ideia, em 1992, George Soros, analisando fatores econômicos, ele investiu contra o Banco da Inglaterra e faturou quase 1 bilhão de libras, na conhecida Quarta-feira Negra. E também temos o famoso caso do Michael Burry, que em 2008 esse cara previu e se antecipou à crise do subprime nos Estados Unidos. Também faturou quase 1 bilhão de dólares. E inclusive esse caso tem um filme que conta essa história e que eu recomendo muito que você assista. O filme A Grande Aposta. Esse é o poder que o conhecimento na análise dos fatores econômicos pode te dar. De você se antecipar a crises e enxergar oportunidades para você ganhar dinheiro. Tá? Ou de pelo menos você proteger o seu capital e não perder do dia para a noite todo o dinheiro que você economizou uma vida inteira. Também não é novidade que o mundo inteiro está um caos e a grande pergunta que está no ar é onde e quando vai estourar a próxima grande crise. Vai ser na China, Estados Unidos, na Rússia, Europa ou será que vai ser no Brasil? A gente vai fazer um vídeo sobre cada um desses países e também sobre a Europa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a China, sobre uma grande crise que está rondando esse país e que pode estourar logo logo. Seja muito bem-vindo ao canal Futuro Finanças. Meu nome é Diego e hoje a gente vai falar sobre a crise que a China vem enfrentando. País esse que é hoje a segunda maior economia do mundo. Algumas pessoas, alguns analistas até já falam que ela já é ou que vai se tornar a maior potência mundial. E aí você pode se perguntar o que eu tenho a ver com uma crise lá na China, né? Um país que está lá do outro lado do planeta. Pois então chega mais perto aqui que eu vou te falar o quão relevante a China é pra gente. Como eu já falei, a China é a segunda, se não a primeira maior economia mundial. A China possui a maior população do planeta e é o quarto maior país em território. Hoje, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Praticamente, ali, quase 40% de tudo que o Brasil exporta vai para a China. Então, meu amigo, com a globalização e com os países cada vez mais interligados, um problema de grandes proporções na economia da China pode e provavelmente vai afetar o mundo inteiro e vai afetar a nossa economia também. Então eu já te peço de antemão que deixa um like aí, deixa um curtir nesse vídeo, porque o que eu vou trazer aqui para você é um assunto bem relevante e que vai mexer na economia sua do dia a dia. Tá? O que a China está passando aí, muitas pessoas falam que é a tempestade perfeita, tá? Uma tempestade de problemas caindo ao mesmo tempo. E dentro dessa chuva de problemas, a gente vai comentar aqui os principais e os mais graves, que são política de Covid-0, a quebra ou o estouro da bolha imobiliária na China, a ofensiva que o governo vem fazendo sobre o capital privado, e também tem um problema de calamidade natural, que é uma terrível seca que o país está enfrentando e que com certeza vai mexer muito com a economia do país. Então é muito problema chegando ao mesmo tempo. Ao começar pelo primeiro problema, temos a política de Covid-0. Independente dos prejuízos financeiros, o governo não abre mão dessa política, mesmo com ela trazendo quebra nas cadeias produtivas e queda no consumo, pois diversas cidades estão totalmente fechadas, e isso gera um baque enorme na engrenagem econômica que gira a China. São portos, empresas, indústrias, cidades inteiras fechadas e a população trancada dentro de casa. Agora, ainda o segundo problema, temos a ofensiva sobre o capital privado que vem acontecendo há algum tempo. Ou seja, é uma tentativa do governo chinês de diminuir a desigualdade social, regulando o setor privado com foco nas políticas públicas. Com isso, no último ano, as taxas de crescimento do setor empresarial privado cresceu apenas 1%, enquanto o setor estatal cresceu 8%. Quer dizer que o setor privado perdeu muita força na China. E com certeza isso pode influenciar ou pode prejudicar no crescimento do país. Outro problema, e acho que o mais grave de todos, é a quebra do setor imobiliário chinês. Muitos analistas, inclusive, relatam que o país vive uma grande bolha que está prestes a estourar com a quebra da Evergrande, a segunda maior construtora da China, que está a um passo de dar calote no sistema bancário chinês e de não quitar os seus financiamentos. Algo muito parecido com o que aconteceu no ano de 2000 na crise.com. Nessa crise, houve um grande frenesi financeiro em torno das empresas relacionadas à internet. Os ativos tiveram seus preços multiplicados diversas vezes devido à preferência que os investidores tinham em investir apenas em empresas do nicho tecnológico. Mas, como em toda a bolha, no ano de 2000, os preços declinaram e a bolha estourou, resultando em diversos prejuízos originados dessa especulação. Hoje, o cidadão chinês passa por algo parecido. Isso porque, assim como no ano de 2000, os investidores só queriam comprar empresas de internet e os preços só subiam,
Os chineses também preferiram investir a maior parte do seu capital no mercado imobiliário, fazendo com que os preços inflassem e chegassem a subir 2 dígitos ao ano, dando origem a essa bolha. E o grande problema das bolhas é que elas se realimentam sozinhas por um bom tempo, o que traz mais pessoas para dentro dela, até o momento em que elas explodem. Deixa eu explicar melhor então uma coisa. O que move os preços é a oferta e a demanda. Tá? No Mercado Livre o que move os preços é a oferta e a demanda. Quando você tem mais oferta e menos demanda, por exemplo, você tem numa rua ali, você tem 10 casas disponíveis para alugar, mas você tem apenas 5 pessoas querendo alugar. A tendência é que o preço desse aluguel baixe, né? Porque o dono vai aceitar ganhar menos para conseguir conquistar um daqueles poucos interessados que tem. E também o oposto é válido, né? Quando você tem mais demanda, quando você tem mais pessoas querendo alugar e você tem menos imóveis. Por exemplo, agora você tem apenas 5 casas para alugar, mas você tem 10 pessoas interessadas em alugar. A tendência é que esse preço suba, tá? Porque as pessoas vão aceitar pagar mais para conseguir pegar um daqueles poucos imóveis que estão disponíveis. Então, no Mercado Livre, o que move o preço, né, é a oferta e a demanda. Em uma bolha, as pessoas começam a especular quanto elas ganhariam numa venda futura se elas comprassem agora. Então elas começam a comprar, mesmo algumas fazem até empréstimo para isso, e essas compras fazem com que a demanda aumente e a oferta diminua. O fruto da especulação é o aumento da demanda e, em consequência, o aumento do preço, dando mais certeza ainda de que o especulador estava certo de que os preços subiriam. Então isso atrai mais pessoas para dentro dessa bolha, até que chega um momento em que o preço está tão alto que as pessoas percebem que ninguém mais quer pagar ou ninguém mais aceita pagar aquele valor. E é nesse momento que acontece o estouro da bolha. E aí há uma corrida para vender esses ativos ruins, fazendo com que a oferta aumente e a demanda diminua, fazendo com que os preços caiam. E foi isso que aconteceu com o mercado chinês. Muitas pessoas comprando e especulando, os preços subiram até um patamar onde não tinha mais para quem vender esses imóveis. As pessoas que compraram esses imóveis não compraram para morar, elas compraram apenas para especular, para vender. Então resultou em vários milhares de imóveis vazios e os preços em decadência. Só para você ter uma ideia, em 2017 já tinham mais de 50 milhões de imóveis vazios na China, resultando aí nas famosas cidades fantasmas. Ou seja, cidades inteiras construídas apenas por especulação e que hoje não tem serventia nenhuma. E isso afeta toda a cadeia de crédito do país, tá? Porque você pensa comigo, as construtoras pegam o dinheiro dos bancos para construir e para pagar quando elas venderem os imóveis. Se elas não conseguem vender esses imóveis, elas não conseguem pagar o banco. Se o banco não recebe, ele também perde a sua capacidade de pagamento, o que gera uma desconfiança muito grande dos correntistas e dos acionistas. Você consegue entender o quanto isso é ruim? Bom, você deve estar pensando agora que o governo chinês está fazendo alguma coisa para contornar essa situação, né? Bem, o que ele está fazendo não é bem contornar a situação, tá? Para simplificar, o que ele tem feito é emprestar mais dinheiro e também ele está comprando algumas dívidas dessas construtoras a fim de fazer esse ciclo continuar andando, tá? O problema é que isso vai virar um círculo vicioso, que quando for cortado, provavelmente vai gerar muitas perdas. Então ainda é um pouco cedo para saber se essa medida vai afundar de vez o país ou não. A gente precisa aguardar um pouquinho e ver o que é que vem pela frente. Até mesmo porque a gente ainda tem um quarto grande problema para comentar, que é a grande crise natural que o país atravessa. Os termômetros medem temperaturas absurdas durante o dia. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema, muitas fábricas estão operando durante a noite, quando o clima é mais ameno. A temperatura em Chongqing atingiu 45 graus, que é a temperatura mais alta já registrada na China, fora da região do deserto de Xinjiang. Não sei se você sabia, mas a China também tem um deserto. E como se não bastasse só o clima, há também a falta de água. Muitos rios estão com os níveis baixíssimos, o que tem prejudicado também as hidrelétricas, que são os principais geradores de energia do país. Então está havendo até racionamento de energia, ou seja, mesmo com esse calor todo, nada de ventilador ou ar-condicionado para os chineses. E essa crise natural toda, né? Você junta ali falta de água com temperatura alta, está prejudicando diretamente todo o setor agropecuário do país. E é aí que essa crise pode vir de afetar o nosso país, porque pensa comigo, mesmo que esse pessoal não esteja produzindo, toda essa população precisa se alimentar, então eles vão ter que importar comida. E quem que é um dos principais exportadores de comida do mundo? Se você falou Brasil, você acertou. E como eu já te disse antes aqui nesse vídeo, mais demanda e menos oferta gera aumento nos preços. Ou seja, é bem provável que a gente tenha mais aumento nos preços aqui no Brasil se isso acontecer. Além da falta de alimento, a falta de água também secou vários rios na China que eram utilizados para o translado de navios com mercadorias. E isso pode afetar de novo o nosso país, já que mais de 20% de tudo que a gente consome aqui no Brasil vem da China.
Mas bem, voltando para a China agora, ela vem tentando enfrentar esse problema da seca, oferecendo mais subsídio para os produtores de arroz e fazendo o racionamento de água e energia. No mais, meu amigo, agora que a gente já ressaltou todos os problemas que a China vem enfrentando, a gente consegue falar um pouquinho mais do que o investidor pode esperar para um futuro próximo. Mas não é muito fácil prever, porque a China ainda é muito fechada. Mas com todos esses fatos, muitos especialistas já especulam que a China não vai crescer os 5.000% que ela projetou para esse ano. E apesar dos problemas naturais aparentemente serem passageiros, é muito provável que os efeitos colaterais dessa seca podem durar por mais algum tempo. Mas Pequim não está dormindo não, tá? A China já avisou, né, o governo chinês já avisou que lançou um plano aí com 19 pontos para reativar a economia. Esse projeto vai mobilizar mais de 140 milhões de dólares, que vai ser utilizado para fazer com que esse PIB chegue nos 5.000% que eles projetaram. Tá? Então vamos ficar atento, bastante cautela dos investimentos, para a gente ver como que vai ser o desdobramento desses próximos passos aí do governo chinês. E já aviso, né, de novo, para você ficar de orelha em pé, tá? Bem atento, porque logo logo pode ter um gatilho aí que vai disparar e pode fazer essa crise se espalhar pelo mundo todo, inclusive chegar aqui no Brasil. Não estou falando que é para você pegar e vender todo o seu investimento e botar o dinheiro embaixo do colchão. Só estou dizendo assim, para você se preparar, para você estudar, pensar formas de proteger o seu capital, formas de você não perder esse dinheiro investido. Inclusive já peço para vocês aí comentarem qual que é a estratégia que vocês utilizam para proteger o capital, como que vocês fazem essa proteção. Espero que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a economia da China, sobre a atual situação da China. A minha ideia é fazer sequência aí vídeos aí sobre Rússia, sobre Estados Unidos, sobre a situação da Europa e também sobre o nosso Brasilzão aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp aí. Espalhe esse vídeo para bastante gente assistir. E é isso, tá? Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.